Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, espero que todo mundo esteja se cuidando. E hoje eu quero falar com vocês sobre a história da nossa alimentação, a história da agricultura, né? Que história é essa aí que a gente sabe plantar o nosso alimento? Bom, essa história começa há mais ou menos uns 12 mil anos atrás, né? Quando o ser humano ainda ficava caminhando por aí pelo mundo afora para coletar o seu alimento ou para caçar o seu alimento. Bom, mais ou menos 12 mil anos atrás, a gente aprendeu por observação que é possível plantar alimento. Também a gente já sabia, também por observação, observando os animais, né, que nem tudo dá para se comer na natureza. Tem algumas plantas que hoje a gente classifica como plantas ornamentais, ou seja, aquelas plantas que servem para ornamentar, aquelas plantas que servem para apenas embelezar nosso canteiro, nosso jardim, a nossa casa e daí por diante. Então existe uma diferença dessas plantas, que muitas até têm função na horta para atrair um polinizador, por exemplo, mas não são necessariamente plantas comestíveis. Por outro lado, existe uma infinidade de plantas comestíveis. E muitas delas nós perdemos o contato e hoje, por uma questão de resgate, chamamos de punk, planta alimentícia não convencional. Aqui comigo agora, por exemplo, uma planta muito conhecida aqui no Brasil é a Alpínia purpurata. Esse é o nome científico dela. O nome comum é Alpínia, isso mesmo, né? Então, a Alpínia não é comestível, tá? É uma planta ornamental. Mas a Alpínia é da família do gengibre. E você conhece o gengibre, eu acredito que você conheça o gengibre, tá? Que apesar de não ser uma planta nativa, ou seja, ela não é do Brasil, mas muita gente no Brasil, acho que todo brasileiro conhece o gengibre, né? E a cúrcuma também é um parente do gengibre. Então, essa família botânica é a Zingiberácea. Então, a Alpínia, que está aqui atrás de mim, é uma planta ornamental, enquanto o gengibre e a cúrcuma, ou açafrão da terra, que é a mesma planta, tá? São da mesma família e são comestíveis. E quando a gente fala de plantas alimentícias, poucas pessoas sabem que, os cactos também têm seus representantes, né? As cactáceas também têm os seus representantes alimentícios. Aqui comigo, uma Opuntia ficus indica, né? Ou uma palma forrageira, tá? Esses cladódios, é como a gente chama, cada segmento aqui, do cacto, cada segmento do cacto é chamado de cladódio. Esses cladódios aqui, da palma forrageira, são ricos em minerais. Em lugares como o Nordeste, por exemplo, são ofertados ao gado, né? Aos bois, enfim, a criação de um modo geral. Mas a gente também pode comer, tá? Eu já comi. Palma forrageira. Tem vários pratos, dá para procurar na internet aí, você vai encontrar alguma coisa com Opuntia. No processo de evolução das cidades, no processo de evolução das civilizações, a gente foi aprendendo a domesticar plantas. Aqui, por exemplo, tem uma horta de quintal com algumas plantas já domesticadas há bastante tempo. Aqui, uma alface mimoso. Bom, é uma alface, como eu falei, né? Então não tem muito o que dizer, mas é uma alface diferente, né? E aqui do lado tem um agrião. Só que esse agrião é o agrião da terra. Por que agrião da terra? Porque normalmente o agrião que a gente encontra no supermercado é o agrião cultivado na água, na beira do rio, tá? Já aqui nós temos uma brássica, que é uma couve, e Brassicácea é a família da couve. Aqui, milho cultivado junto com feijão. Milho e feijão cultivados juntos. E nota que esse canteiro, ou esses canteiros, são canteiros biodiversos. Canteiros
onde existe muito mais de uma espécie de planta, como tem na natureza, né? Assim como está na floresta. Ter uma ideia do que é possível comer na natureza é super importante, óbvio, né? E se eu falar para vocês, né, se eu chamar alguém aqui, olha, fulano, você é um comedor de grama, eu acredito que algumas pessoas podem se ofender com isso. Mas eu posso explicar. Eu mostrei para vocês o milho, né, que está aqui, ó. O milho que está brotando nesse canteiro. E milho é uma gramínea, é da mesma família desse gramado aqui, né? E quando você come arroz, por exemplo, o arroz também é uma gramínea, ou seja, da mesma família desse gramado aqui. Então eu não posso comer todo tipo de grama, né? Essa grama, por exemplo, é a grama esmeralda, que é uma grama ornamental. Mas o milho, o trigo, a cevada, o sorgo são gramíneas, né? Que são alimentícias. Então existe uma diferenciação entre as plantas alimentícias e as plantas ornamentais que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, com a padronização do alimento no mundo inteiro, a gente foi perdendo o contato com algumas plantas e, como eu mostrei para vocês, uma punk, né, um Opuntia ficus indica, que em um dado momento da história servia de alimento, sobretudo para os nativos, e hoje já não é mais encarado dessa forma, sendo apenas hoje comercializada como planta ornamental. Então, acredite, não todas, mas existe um bom número de plantas ornamentais que um belo dia foi alimento para alguém. Mas hoje, por uma questão de padronização do alimento, a gente já não tem mais contato com essa planta, encarando ela como sendo alimento. Mas vale lembrar, né, do caso das gramíneas, ou seja, uma grama esmeralda, que eu não posso comer, e um milho, que eu gosto bastante de comer, tá certo? Bom, então pesquisem mais um pouco, mandem suas perguntas assim que tiverem e vamos plantar. Plante seu alimento.